sentimentos, desejos para organizar a vida. Por que a gente diz que essas atividades mecânicas, elas são inadequadas? Porque a leitura e a escrita tem que vir pela necessidade que ela apresenta naquele momento. Para que se escreve? Outro dia eu fui numa instituição de educação infantil e as crianças do turno da manhã, que dividem a sala com outras crianças no turno da tarde, deixaram um recado. Por favor, não mexa no cantinho não mexa no nosso cantinho do projeto, porque amanhã a gente precisa continuar de onde a gente parou. Quem escreveu? A professora. Mas quem estava ditando esse bilhete? Né? Na roda, professora como escriba, aí ela mostra assim, olha, ela não fala, a gente escreve da esquerda para a direita, não, mas toda vez que ela escreve na frente das crianças, ela mostra isso, né? Vou fechar agora. Então, olha, um outro consenso é que essa criança, quando chega no mundo, ela já está iniciando o seu processo de apropriação da linguagem escrita. Eu já falei um pouquinho disso, vou pular. E aí, o último consenso é esse, olha, o trabalho com a literatura infantil, seja oral ou seja escrita, contato com livros infantis, são condições fundamentais para aproximar as crianças das culturas do escrito. Então, para os bebês, o que é um livro lido? É o que está mordido, é o que está amassado, é o que tem um rasguinho, né? Porque esse é o jeito de ler dos bebês. Para uma criança de 3 anos, o que é o livro lido? Aquele que ele pede 50 milhões de vezes para a professora ler de novo. Qual é o livro que nós vamos ler? Lê esse, professora, né? Traz de novo, porque ele precisa desse movimento. Esse consenso é o que é mais... Todos eles são importantíssimos para a gente pensar o trabalho com leitura e escrita na educação infantil. Mas esse de que a relação com as culturas do escrito se faz via literatura é muito importante. E pensar que a literatura para os bebês são as brincadeiras, as cantigas, os acalantos, as parlendas. E aí, quando esse bebê vem nesse movimento e chega lá, né, na descoberta desse livro, que pode contar muitas vezes a mesma história do mesmo jeito, e a gente sabe que quando a gente muda uma palavra, né, porque às vezes até a gente fala assim, nossa, mas de novo esse livro? Aí você quer mudar alguma coisa? Vai lá, a criança fala assim, não é assim, tá escrito, né? Então, olha, a relação com a leitura e com a escrita é uma relação de proximidade, de conexão, de afeto, de compreensão para que serve ler e escrever, que está nesse cotidiano como outras linguagens e que não tem a supremacia das linguagens, né? Bom, então, eu vou terminar por aqui, a gente pode depois conversar um pouquinho mais. Quero agradecer mais uma vez o convite, né, e agradecer a atenção de vocês. Primeiro agradecer, né, não só por vocês terem topado vir, como por esse diálogo tão importante, né? A gente, nesse momento, se encontra em mudanças na rede, na perspectiva pedagógica da rede, e que são mudanças que vêm sendo pensadas de cima para baixo, né? Elas são gestadas na secretaria, em alguns casos, escutam pensadores da área da infância, professores universitários, mas não há um convite, né? E quando a Ana Paula fala desse processo das proposições curriculares, que teve um diálogo amplo, inclusive com quem estava ali todo dia, no cotidiano, na rede municipal, trabalhando com as crianças, dessa vez não. Então, é pensado
no teórico, colocado para o prático, nem sempre reconhecendo as condições práticas, né, que eu acho que essa é uma questão muito importante, e é fundamental a gente, enquanto quem está no chão da sala de aula, pensar, dialogar, entender a relevância, né, porque a escola, muitas vezes, ela tem tantas demandas, ela tem tantas coisas, ela é tão dinâmica que esse espaço da reflexão acaba ficando muito prejudicado. Então, é muito bom poder ter convidados que trazem para a gente reflexões, às vezes que trazem sistematizações de coisas que a gente até sabe, mas que é tão feito no cotidiano, no maquinal, vai correndo, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem um planejamento a ser cumprido, muitas vezes a ser adequado por conta de algo que aconteceu, né? O planejamento ele é dinâmico, mas na educação infantil ele é ainda mais dinâmico, porque uma borboleta que entrou na sala já gerou toda uma dispersão que, se você ficar brigando contra a borboleta, é pior, é melhor você aproveitar a borboleta com as crianças, né? Então, acho que é um pouco isso. Agora, abre para as intervenções, quem quiser perguntas, intervenções. Em função do horário, eu vou pedir para a gente ser breve, só para a gente poder ir para o almoço. Cris. Primeiro eu quero agradecer as meninas, porque eu fiquei extasiada ouvindo isso, porque eu acho que é isso que a gente, nosso desejo, né? Sou professora da educação infantil aqui na rede, da criação das EMEIs. Eu cheguei e não tinha nenhuma pronta, a gente estava esperando elas terminarem para iniciar. E ao longo desses 18 anos, é isso que a gente vem construindo. Então, quando a secretaria aproveitou a pandemia para fazer formações online, com um projeto que não foi discutido com ninguém, e que traz o centro desse projeto, a alfabetização e não a criança, isso dá um nó na nossa garganta que é muito difícil de aceitar. E não é porque a prefeitura está chegando com um projeto, quer dizer, é também, né, de cima para baixo, mas é porque esse projeto desconsidera tudo isso, desconsidera essa criança como sujeito de direitos, como um sujeito que está construindo todo esse aparato mesmo de maturação dele, de ser humano e tudo, e desconstrói tudo que nós, enquanto professoras, estávamos aqui construindo. Eu não posso dizer que meu aluno lá de 3 anos não está sendo letrado só porque eu não estou ensinando para ele o A, E, U, porque, na verdade, eu estou ensinando tanta coisa para ele, talvez muito mais importante do que ele saber, né? Como diria o nosso agora ex-futuro presidente, né, o seu junto C, o AK, não é isso que é a alfabetização. Eu acho que nós já avançamos muito em relação a essa discussão, tanto do ponto de vista lá do ensino fundamental, que eu também sou professora do ensino fundamental, que não é esse tipo de alfabetização, para a gente trazer para agora, dentro da educação infantil, com as crianças cada vez menores, um conceito muito restrito do que é o letramento, do que é a alfabetização. Quando eu estou lendo para o meu aluno e ele quer repetidas vezes entender esse, né, que eu leia de novo aquele livro, e ele já sabe de cor o que eu vou ler, ele fica nessa expectativa, e até quando eu erro, que às vezes eu falo, eu vou errar de propósito, né, porque eles são muito atentos a isso. Isso é uma construção de letramento, e eu posso dizer de alfabetização também, que não é aquela que eu preciso preencher um documento que ele está sendo feito. E aí me incomoda muito quando agora, além do projeto que vem, ele vem com essa estrutura fechada de como eu preciso trabalhar, ele ainda vem com um modelo de a criança que não alcançou, tem 4 anos e ela não alcançou aquele objetivo, ela tem que participar de um reforço. Como assim? Como que eu vou fazer um reforço de uma criança de 4 anos que não aprendeu o A, I, O, U, ou, né? Porque não existe um padrão. Eu posso pensar que lá aos 8 anos, se ela não deu conta, eu tenho que fazer um reforço, mas aos 4 anos ela está construindo questões que até o cérebro dela, pela idade que ele tem, não dá conta de fazer isso. E é isso que nós estamos vivendo na prefeitura hoje. Um modelo que não foi discutido com todo mundo, que desconsidera a construção feita em 18 anos
e que engessa as coisas de tal ponto que cria um projeto de reforço escolar para crianças de 4, para crianças de 5 anos. Então, é muito triste ver essa desconstrução. Então, quando vocês falaram, isso mexe com a gente, né? O coração da gente, que é isso? Eu não preciso fazer um formato engessado, eu não preciso ficar preenchendo planilha para dizer se aquele menino aprendeu ou não certo conteúdo, porque eu preciso ter tempo de brincar com esse menino, de elaborar outras coisas que ele precisa e talvez sejam mais importantes. Então, quero agradecer. Depois, né, pena que a gente tem pouco tempo, mas depois, em outra oportunidade, acho que eu quero ouvir vocês mais um pouquinho. Evangeline. A gente tem um projeto que está em curso na rede municipal de Belo Horizonte que tem a ver com a negação da concepção de educação infantil que a gente defende, que a gente tem construído desde a criação das EMEIs, das UMEIs, né, que eram antes, agora EMEIs, que dialogam muito com todos os avanços de entendimento do sujeito, da criança sujeito de aprendizagem, o sujeito com identidade, o sujeito potente, que reconhece, até mesmo com todas as limitações da EMEI PPP, que é uma EMEI no espaço público-privado, tudo que é construído tem muito significado para a criança. E aí, essa derrubada maçante que a gente está sofrendo agora. Porque eu até falei na primeira palestra que eu voltei para a educação infantil agora. Eu saí dentro de um contexto e fiquei na diretoria do sindicato, continuei trabalhando no fundamental de manhã e voltei. E aí existe uma quebra do processo. As pessoas estão achando que tem que alfabetizar, mas usando o modelo. Qual é o modelo, gente? O modelo que a gente foi alfabetizado há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Porque as nossas experiências de alfabetização, elas têm que ser atualizadas. Não se, porque houve uma confusão, eu entendo assim, uma confusão conceitual. Tem um monte de falas, né, nas palestras, assim, falas coerentes e tudo, mas na hora que vai para a prática, as pessoas estão se perdendo. Estão achando que a criança tem que localizar aí ou uma folha. Eu vi, criança de 3 anos. Então, assim, e a escola ápia, ela significa o quê? Que a EMEI pode abrigar crianças do primeiro ciclo e colocar os meninos do primeiro ano, do segundo, do terceiro. E na escola fundamental pode abrigar as crianças de educação infantil a partir de 3 anos. Então, dizendo que isso é respeitar a infância, gerando vaga e transferindo os nossos alunos para a rede particular e pagando a vaga da criança na rede particular com o nosso dinheiro, o dinheiro da escola pública, da ampliação da rede, da necessidade de ter um projeto consolidado. Então, é muito sofrimento, mas a gente tem que defender com toda a nossa força as concepções que realmente são importantes. E aí eu vou fazer uma pergunta. Desculpa, gente. Como formadoras de professores que são, qual que é o diálogo com o fazer... a educação é um ato político, né? Como que está sendo construído isso com as nossas colegas que estão sendo formadas? Porque a educação é um ato político. E a gente está vendo a entrada de colegas que estão meio sem identidade com essa necessidade de pensar a educação como transformação, como identidade. Porque uma criança que sai da escola com toda a sua bagagem da educação infantil, vai para o ensino fundamental, ela é brilhante. Ela é brilhante. E a criança que ela é privada ou vive um processo massacrante na educação infantil, ela sofre. Para a gente poder passar, mais alguém, gente, quer fazer alguma contribuição? Então, eu vou fazer uma breve também, e aí se mais alguém quiser, a gente faz a fala para
devolver para as nossas convidadas. É importante quando vocês trazem alguns fatos, né, e a Cris traz essa situação que a gente vive hoje, né, de um suposto projeto de reforço para crianças de 4 a 5 anos para recuperar o tempo perdido da pandemia. Eu entendo que há uma ideia muito deslocada do que é educação infantil e que pensa a educação infantil como uma pequena escola de ensino fundamental. Ela só não é tão grande quanto uma escola de ensino fundamental, ela só não atende crianças tão grandes, mas ela está na mesma lógica. E então, quando a gente pensa nisso tudo, né, como eu estabeleço quais são as habilidades para um reforço? A ficha de avaliação, né, que a gente tinha que preencher é toda pensada na leitura e na escrita e na linguagem matemática. Eu não pergunto absolutamente nada da linguagem corporal da criança. Eu não quero saber se ela tem habilidades de coordenação motora para pensar, né? Porque, para mim, se é para ter um reforço na educação infantil, que estou nessa rede desde 14 e atuei bastante com os bebês, atuei mais com o primeiro ciclo do que com o segundo, eu preciso primeiro que esse menino tenha uma série de coisas adquiridas e conquistadas, para depois eu pensar nesse processo dele segurar um lápis, dele ter a noção de conservação, dele ter a noção de classificação. Porque se ele não se entende enquanto corpo dentro desse espaço, como é que ele classifica que há uma diferença entre ele e o outro? Se ele não compreender quantos membros ele tem, e que cabeça não é pé, e que pé não é mão, e que barriga não é bumbum, e todas essas coisas que eles vão compreendendo, se ele não tem uma noção da sonoridade, da linguagem musical, como que ele vai pensar, entender o que é rima e aliteração? Mas estava lá perguntando se ele já domina rima e aliteração. Mas não me pergunta se ele domina, por exemplo, a linguagem musical, ritmo, a palma. Mas eu preciso saber se o menino sabe o que é rima, se é nunca, às vezes ou sempre que ele compreende o que é rima e aliteração. E aí você vê que aqui no modelo foi feito para o ensino fundamental, replicado para a educação infantil, e que nem aquilo que a gente tem de mais avançado na neurociência eles consideram. Porque hoje, para a gente fazer um teste para criança que é hiperativa, que é disléxica, você não faz nada disso antes de 6 anos de idade. Aliás, antes de 7, não é nem de 6. Porque o primeiro ano, do ponto de vista da neurociência, ele está equivocado. Porque ele não pode ser mensurado. Você faz apenas rastreios com crianças até 6 anos de idade. Você só vai fazer uma testagem para ver se aquela criança tem algum tipo de dificuldade, como dislexia, descalculia, hiperatividade, a partir de 7 anos de idade. E aí eu estou preocupada em fazer um reforço. Que reforço que é esse? Que lógica que é essa de reforço? Sendo que eu não respeito nem a maturação daquele corpo, daquele cérebro, né? Porque é isso, o cérebro também não está deslocado de um corpo. Eu não tenho uma maturação simplesmente aqui, eu tenho que ter uma maturação na mão, no pé, né? E aí a gente pensa, 2 anos, 1 ano e meio de crianças sem o convívio com a escola, e o que a escola, por parte da prefeitura, né, da SMED, o que ela está mais preocupada é que essas crianças tenham capacidades completamente dentro da perspectiva de uma escola, de uma escolarização da infância, que não é uma escolarização pensada no desenvolvimento infantil. Porque eu acho que há uma coisa que é a escolarização da infância, que é isso que a Evangelho falou, são práticas ultrapassadas, e existe um desenvolvimento infantil. E quando a gente pensa de um documento de 2010, não é longe, gente. 2010 é logo ali, 12 anos atrás. E que eu entendi esse sujeito como histórico, de direitos. Cadê o direito dele sendo respeitado quando a gente pensa nessas lógicas, né? Então, acho que é um pouco
como lidar com uma perspectiva de política pedagógica que já não enxerga mais esse sujeito. Então, como trazer esse sujeito de novo para o centro? Acho que são questões que ficam, né, a partir da fala de vocês, da fala da mesa da manhã, para a gente que está nessa lida da educação infantil, como pensar esses sujeitos, trazer de novo esses sujeitos para o foco, convencendo as famílias que isso é educação infantil. Porque também tem isso, né? Há uma expectativa das famílias de algo que a rede privada de ensino faz. Então, é muito comum a gente ouvir relatos de famílias que, quando estão com seus filhos na escola particular, viram e falam assim: meu filho tem 4 anos e ele ainda não sabe escrever o próprio nome. Como se isso fosse a marca dele de alfabetização. Ele tem que ter 4 anos e saber escrever o próprio nome. Será que é isso mais importante para uma criança de 4 anos? Será que isso é o mais relevante? Mas ele sabe dominar o seu celular. Esse é o saber moderno desse momento, dessa fase. Entrega seu celular para ele que ele sabe melhor que você. Não é isso que ele vai precisar para trabalhar? Mas nisso aqui ele está alfabetizado. E nem isso a escola incorpora, porque a alfabetização digital não entra no nosso currículo. Então, se mais alguém tiver... Bárbara. Eu vou aproveitar a deixa da Carol, né, porque a minha pergunta é sobre a finalização da pergunta dela. Né? Na escola, no último ano, a gente sequer recebeu verba para comprar brinquedo para os meninos, sabe? A escola está muito desfalcada disso. A gente vai ajeitando, eu pego lá de casa, que meus filhos não brincam mais, acabo levando, a gente vai ajeitando, né? Vai se virando com o que dá, vai construindo com os meninos. E aí, esse ano chegou uma verba lá na escola, só que ela veio direcionada para a tecnologia, que é o que a Carol estava falando. E aí a gente tinha obrigatoriamente que investir nesses materiais multimídia. A escola acabou optando por equipar as salas com retroprojetor, essas telas assim para poder reproduzir o retro, colocou também som na sala. E chegou um monte de tablet da prefeitura, a escola está cheia de tablet, né? E eu queria, assim, saber com relação a isso, porque a gente não tem uma formação específica para essa questão do uso tecnológico, é uma coisa que está aí. E a substituição do brinquedo na sala por esses elementos tecnológicos, né? Como que a gente vai fazer para poder coincidir essa questão do território da infância e desses elementos tecnológicos que estão entrando assim, sendo colocados dentro da sala, socados ali, para que a gente utilize. Tem muitas professoras que acabam utilizando esse recurso, deixa o menino vendo um monte de vídeo lá, assim, né? A gente sabe como que é. Como que a gente vai fazer isso? Pensar isso de uma forma respeitosa? Como que a gente vai evoluir essa discussão, já que eles estão aí para a gente utilizar, e utilizar, então, a nosso favor? Eu queria saber o ponto de vista de vocês. É até difícil, né, gente? Vocês trazem reflexões assim que eu confesso que me entristecem profundamente, né? Me causa assim, imagino vocês, né, que estão aí diretamente ligados a essa situação, porque eu acho que é um grande equívoco. Um equívoco do propósito desse encontro, um equívoco de concepções, né? A escola... E eu já vejo, não é só a educação infantil, a escola ela vem se perdendo, né, enquanto um projeto social que né? Então, ao trazer aqui essas concepções, eu acho que é preciso a gente fazer um resgate. E eu acredito muito nessa categoria, sabe? E aí não veio outra pessoa em mente na minha cabeça agora que Paulo Freire. Eu tenho esperança
no sentido do verbo esperançar, de que a gente pode reverter e transformar essa lógica, como muitas vezes a gente já fez. E construir é muito difícil. Eu falo que construir demanda, né, um tijolinho a cada dia, a gente vai pondo. Olha o tempo que demora para uma árvore frutífera nascer, crescer, germinar ali e dar seus frutos. E eu vejo esse projeto da educação infantil, né, fazendo esse recorte aqui na PBH. Mas basta um deslize para essa construção vir ao chão. Mas a gente tem uma chance nesse processo, porque quem está à frente somos nós, são vocês, professores que participaram dessa construção coletiva, que têm aí na sua força, na sua ação cotidiana, a capacidade e a possibilidade de transformar. Né? O que eu ia falar que a gente precisa escutar as crianças, mas trazendo aqui aquela escuta responsiva, né? Que a Silvia nos falou ontem. E essa escuta responsiva é aquela escuta que requer uma resposta. As crianças têm direito de respostas. E acho que momentos como esse, nós precisamos parar. Tem hora que a gente precisa parar e falar sobre. E acho que esse é o momento. Hoje foi dado, né, um start aqui. Eu acho que o Sindrede faz esse chamado, esse convite, mas essa pausa, né, eu acredito que os contextos, tempos de crise, nos faz o convite para a pausa. E é parar, olhar para a realidade, para a gente conseguir agir sobre ela, né, e realmente construir caminhos. Ao trazer aqui, né, essas concepções, gente, nós temos diretrizes, não foram revogadas, então tem alguma coisa errada. Se as propostas estão indo de encontro e não ao encontro, indo de encontro ao que expressam as diretrizes, estamos descumprindo, né, a execução de processos que tem um caráter normativo. Então isso precisa ser discutido. Essas reflexões precisam ser retomadas, né? E talvez a gente tenha nessa possibilidade, né, de pensar sobre os processos, que sem dúvida um contexto aí de pandemia nos trouxe muitas questões. Mas não adianta a gente querer reparar em 1 ano, 2, ou com ações imediatistas, 2 anos, que afetou a vida do mundo inteiro, sobretudo das crianças. Crianças que nasceram e são fruto de pandemia, que não sabem o que é essa vida social coletiva. Então precisamos parar, né? A crise nos faz um convite para a pausa, para a reflexão. Eu costumo dizer que a escola não é a educação infantil, é um lugar de fazeção. A gente fica fazendo na ação, e pouco ou quase nenhum espaço temos para reflexão. Os direitos são inquestionáveis. Se são direitos, são devidos, né? E se são devidos, nós não podemos pensar numa lógica curricular que vá infringir ou impossibilitar as crianças a ter seus direitos assegurados. Então, esse é um princípio. Então, seja uma prática, uma proposta, uma ação vinda de onde quer que seja, se essa dimensão estiver sendo impactada, nós precisamos parar e pensar sobre isso. E voltando, né, ao que eu disse no anterior, eu acredito no momento anterior, né, eu acredito nessa possibilidade que a gente tem de, junto com as crianças, construir o melhor caminho. Eu comentava, enquanto a mesa sindical aqui fazia exposição, com a Lilian. Falava, Lilian, me fez pensar aqui na minha experiência, quando eu fui realizar o doutorado de sanduíche lá em Portugal. Que, para minha surpresa, né, as crianças são alfabetizadas do método, da forma mais tradicional que a gente conhece, família silábica.
mas com 8 anos. E aí a gente falava, a questão então talvez não seja o problema, o método, né? Mas o quando. Porque as crianças, em compensação, na sua educação infantil, têm vivências, né, que de fato leva a essa construção dessa experiência. Porque, gente, quando você vai com as crianças para um tanque de areia, a gente tem ali possibilidade de trabalhar noções de medida, estimativas, saberes da química, da física, que não são conteúdos de educação infantil, mas são conhecimentos que perpassam, que fazem parte da vida do cotidiano, né? É a criança que, para chegar à sua residência, ela mora no 12º andar, como é que é isso? Não, e o menino aprende nessa idade, né, as vogais, do 1 ao 5, do 10 a 20, assim, que é isso? Que escolarização é essa? A educação infantil não é... E onde que está escrito isso? Sabe? O que eu acho que a gente tem que começar a questionar nesses documentos de caráter normativos, né, em nível nacional que nós temos, as diretrizes e a base, e eu fazendo um recorte da base para a educação infantil, eu acho que a BNCC, para a educação infantil, ela agrega e muito, porque ela vem de alguma forma e traz uma liberdade para a gente quando pensa o currículo por uma lógica de campos de experiências. Agora, essas gavetinhas, numa lógica de campos de experiências, alguma coisa está errada. E aí eu volto às concepções. Precisamos rever e resgatar as concepções que fundamentam, que são o alicerce, que são a base, que sustentam a prática e o fazer pedagógico na educação infantil. E, Evangeline, quando você fala dessa formação política, quando eu fiz questão de, no momento, né, no início da minha explanação, falar um pouquinho desse histórico do GEPIS, é porque o GEPIS ele vem nesse lugar de formação política, de formação de resistência, para mostrar que é o seguinte, educação infantil é importante, que a gente precisa discutir sim, né, sobre as infâncias, sobre as crianças, nesse espaço de formação, que estava lá oculto ou presente por meio das disciplinas e dos componentes curriculares que atravessavam a temática. Então, é começar a criar situações, é mostrar que um currículo, né? E nós temos também um currículo ali que está ali disciplinarizado no campo das disciplinas, que nós temos outros temas e questões que atravessam o campo das disciplinas e que nós precisamos discutir, né? E nos posicionar face a essas questões. Então, um desses movimentos de formação que eu acredito e de nossa parte que a gente tem feito é isso, né? Ao ponto de eu, por exemplo, como professora do programa de pós-graduação stricto sensu, orientar trabalhos de mestrado que envolvem pesquisas com crianças e a gente ter uma barreira no comitê de ética, às vezes na aprovação das pesquisas, por acharem que as crianças não têm competência para participar e realizar estudos e investigações. Então, o enfrentamento tem sido esse. Tem sim, vamos pesquisar e trazendo as crianças para esse protagonismo, né? Estar, né, nesses espaços de luta e resistência que são as escolas de educação infantil. E as verbas para a escola, né? Essas verbas... a gente está falando aqui de tecnologias, né? A Bárbara traz aí dos tablets, esse recurso com esse viés, com esse propósito. Quando eu estava fazendo pesquisas lá em 2014, lembro as UMEIs, na ocasião, sendo equipadas com uma grande tecnologia que são os Legos. Né, os Legos caríssimos, aqueles baldes, sabe? Que eu nunca consegui comprar um kit daquele para o meu filho. E assim, a materialidade das UMEIs, quando, né, da sua criação, era riquíssima, né? E eu, em algumas situações, pude presenciar, isso tem que ficar guardado aqui, porque as crianças não podem pegar, porque se sumir uma pecinha dessa, né, o Lego custa muito caro, né? Então, assim, são questões para a gente pensar, sabe? Que estão aí nas concepções. Ora, né, se essas materialidades são das crianças, para as crianças, né, tem que estar acessível. Então, não adianta a gente ter o recurso, ter a materialidade,
mas não ter internalizado as concepções que a gente precisa, que sustentam o nosso fazer e a nossa prática. Então, que a gente tenha esperança e faça, né, por um esperançar no sentido de transformar e acessar aqueles que perderam, né, essa oportunidade de estar aqui nessa interlocução, mas que possam dar continuidade a ela, uma vez que esse é só o primeiro, né, Carol? Só o primeiro, e eu acho que assim, o primeiro momento de muitos encontros que são urgentes e necessários para a gente pensar essas questões e esses desafios que vocês têm enfrentado, né? Mas pensam, né? Nada como um dia após o outro. E eu acredito na ação, né? De grão em grão, né? A gente vai ali conseguindo fazer essa transformação até ela chegar a uma proporção que de fato a gente retome, né? Esse tempo que esse coletivo trilhou e trabalhou tanto para construir e chegar até aqui. Bom, não vou me alongar muito, né? Porque a Ana já foi bem pontual nas questões que foram trazidas. Mas reforçar isso, né? A formação política, Evângela pergunta disso, né? E essa é uma pergunta importantíssima para a gente fazer para os cursos de formação de professores. Porque a dimensão política é uma dimensão importante da profissão. E aí, quando a gente vai pensar, né, sobre esta formação, a gente precisa pensar que também a nossa relação com este professor que está ali, né, no seu processo de formação acadêmico-profissional precisa reverter algumas dinâmicas autoritárias, algumas dinâmicas colonialistas que estão presentes na formação. Minha avó costumava dizer uma coisa que eu trago para mim, sou mãe de 3 filhos adultos agora, né? Que o exemplo educa mais do que as palavras. Então, também nós precisamos assumir uma postura política, e assim a gente forma o outro. E nos espaços também das instituições em que nós atuamos, como professores, né? Eu fico pensando na minha experiência de professora na rede pública, né? Como professora, como coordenadora. Então, assim, a dimensão política é uma dimensão que não se separa da ação docente. E ela se faz no cotidiano, a partir da quebra, inclusive, de um lugar de autoritarismo que muitas vezes existe na relação professor-estudante. E que muitas vezes está presente, inclusive, na educação infantil. Do eu que mando, eu que sei, eu que posso, eu que quero, né? Em detrimento da concepção de criança que a gente tem. Então, quando nós conversamos sobre esta formação política, nós precisamos entender que esta formação política é uma dimensão da nossa formação como sujeitos e como professores, né? E que ela precisa ser problematizada, é isso que a Ana trouxe. Nós estamos aqui numa ação política, de discussão, de resistência, vamos dialogar, vamos apresentar os nossos pontos de vista, vamos tentar equacionar esta situação que está se apresentando, né? E aí eu fico pensando o quanto que a ideia, o quanto que isso, né, de compreender quais são as concepções que me regem. Eu, individualmente, qual é a minha concepção de criança? Qual é a minha concepção de educação infantil? Isso ajuda um pouco, Bárbara, a pensar essa coisa da linguagem digital. Porque assim como as concepções, elas nos ajudam a pensar a linguagem da leitura e da escrita, né? A linguagem escrita, as concepções também precisam nos ajudar a pensar a linguagem digital. Qual que é
a experiência que nós podemos proporcionar com tablets na educação infantil que vão ampliar a visão de mundo dessas crianças para além da experiência com tablet que eles têm no dia a dia, em casa, com o telefone, né? Porque o nosso papel é esse, que essas crianças possam viver na educação infantil experiências que vão além daquelas que já estão no seu cotidiano. Então, eu acho que a pergunta para a linguagem digital é a mesma pergunta que a gente faz para qualquer outra linguagem. A partir da concepção de criança, de educação infantil, de prática pedagógica da educação infantil, como é que nós vamos aproveitar esse material que está na escola agora? Era o material que nós compraríamos? Não. Nesse momento não era. Né? A nossa proposta pedagógica, o nosso projeto, aquilo que a gente está construindo como grupo, e isso é ação política, o coletivo da escola pensar no seu projeto de escola é ação política. Né? Mas, então, chegou, foi isso, o que diante das concepções que nós temos, o que nós vamos poder fazer com isso? Né? Para ampliar a experiência das crianças. Acho que tem muita coisa para a gente conversar a partir das questões que vocês colocaram, mas a gente está com a hora adiantada e eu acredito que a Ana trouxe aí, né, reflexões que contemplam bem aquilo que vocês propuseram. Muito obrigada. Né? Acho que poderemos estabelecer uma parceria frutífera com o grupo de pesquisa de vocês. Né? É sempre muito bom ter esses contatos, essas discussões. Só para a gente organizar o turno da tarde, gente, nós vamos sair agora para almoço e, em função da hora, voltamos o quê? 2? Então, beleza, aí a gente volta para a segunda parte.